Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados aos profissionais da área da saúde. Tema de hoje: como fazer uma gestão hospitalar eficiente no SUS. E para conversar sobre esse tema muito interessante comigo hoje, pessoal, eu tenho a honra de receber aqui no Clube da Cardio Podcast como convidado o Dr. Luiz Flávio Prado, que é coordenador da cardiologia e membro do Conselho Deliberativo do Hospital de Cirurgia, cardiologista egresso do Hospital de Cirurgia e especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira, especialista em medicina intensiva pela AMIB. Ele é major médico da Polícia Militar do Estado de Sergipe e Ironman. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Flávio. Obrigado, Luiz. Beijo. Não, Ironman é muita bondade sua. Eu sou um protótipo de um corredor e ciclista. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É um prazer imenso, né? Eu que sou ouvinte e seguidor do Clube da Cardio. E dizer que falar sobre esse SUS que funciona aqui para uma população de médicos e estudantes de medicina vai ser fantástico. Vai ser um bate-papo muito, muito legal. Nós ficamos muito honrados com a sua presença. Antes da gente começar e entrar no assunto aí de gestão no SUS, conta um pouco pra gente sobre a sua história e quais foram as suas experiências com gestão antes do Hospital de Cirurgia. Bom, na verdade, a minha primeira experiência como gestão foi também na Hospital de Cirurgia, né? Eu finalizando ali a residência médica dentro do hospital. Na época, o secretário de saúde aqui do estado, ele procurou a direção do hospital para montar na época o hospital tinha um pronto-socorro ainda funcionante, e ele procurou o hospital para montar um serviço de urgência cardiológica. Era um pronto-socorro cardiológico para atender essa demanda que era muito grande aqui no estado e que fazia com que o SAMU muitas vezes desse com as portas fechadas em alguns hospitais, não tinha para onde deixar paciente cardiológico. Então ele procurou o hospital e na época o diretor do hospital me procurou, eu estava recém-acabada a residência, ele me procurou para viabilizar esse serviço. Então, Luiz, você tem condição de montar uma equipe para a gente trabalhar? Bom, aí já foi o primeiro grande desafio da minha vida. Assim, sempre gostei muito de liderança e liderar pessoas e equipes e tudo. Sempre gostei muito de trabalhar com ensino, né? E dentro da Hospital de Cirurgia, eu estou dentro da Hospital de Cirurgia desde 98, no meu segundo ano da faculdade, onde a gente tinha um estágio lá de cardiologia, que era muito tradicional aqui, era bem concorrido na época, né? Não existiam ligas, eram estágios. Então, eu sempre fui um apaixonado pela cardiologia do Hospital de Cirurgia, né? E esse foi o meu primeiro desafio. Então, na época eu procurei as lideranças, procurei o Dr. Teles, procurei o chefe da residência, que era o Dr. Clóvis, e eles me desaconselharam. E eu fui de encontro Os conselhos dos mais experientes. Nunca faça isso. Eu fui de encontro com o conselho dele, topei esse desafio. E foram, assim, eu acho que eu envelheci 10 anos em 2. Porque foi muito, muito, muito estressante, mas foi um aprendizado muito grande. Esse serviço, ele infelizmente, ele não vingou, ele ficou ali funcionando por aproximadamente 1 ano e meio, porque o hospital começou a entrar numa fase de muita decadência, né? De muita dificuldades administrativas e culminou com o pedido de intervenção pelo Ministério Público, visto que o hospital estava prestes a fechar as portas, a importância que o Hospital de Cirurgia tem para a medicina em Sergipe. Ele estava prestes a fechar as portas em 2018. Então o Ministério Público entrou com a ação e a Justiça acatou e determinou, então, que o Estado nomeasse uma interventora. Essa interventora foi Márcia Guimarães. Essa história eu vou continuar daqui a pouco. Nesse período, né, com o final desse serviço, era o primeiro serviço de urgência cardiológica de porta aberta para o SUS no Nordeste. Ele acabou porque, enfim, não tinha investimento, salários atrasados, eu não consegui manter a equipe. Então eu fui para passei para o serviço privado, né? E lá gerenciei também equipes, mas uma outra dinâmica, uma dinâmica muito menos complexa do que no SUS. E aí, quando veio a intervenção,
Então, a interventora, a enfermeira Márcia Guimarães, que já tinha trabalhado comigo desde a da fundação do SAMU aqui no estado, e Hilton, que é o diretor técnico, que é meu colega de Polícia Militar também, é major da Polícia Militar, me chamaram. Luiz, topa voltar para organizar a UTI. Em princípio era só UTI. Topo. Claro, topo. Só coloquei uma condição. Eu preciso que vocês invistam em gente. Eu não vou pedir equipamentos caros, não vou pedir monitores caros, nem ventiladores caros, mas eu quero que vocês invistam em pessoas. Eu quero fortalecer o profissional. E não estou falando de altos salários, estou falando de salários em dias, mas não só isso, né? De condições de trabalho, tá? E assim foi feito. Assim foi feito. Então, em dezembro de 2018 eu voltei, porque, como eu falei, eu tenho um vínculo muito forte com o hospital desde sempre, né? Desde quando eu era estudante, e eu tinha essa dívida com o hospital. Eu queria voltar para contribuir com o hospital. E aí, em 2019, peguei todo esse início do processo de reestruturação do hospital. Essa reestruturação, por si só, já foi uma coisa extremamente desafiadora. O Ministério da Saúde tem um programa chamado, através do PROAD SUS, que é um programa chamado RHP, Reestruturação dos Hospitais Públicos, onde os hospitais podem se candidatar e receber essa consultoria, né? Normalmente são os melhores hospitais do Sudeste, né? Então, Beneficência Portuguesa, Einstein, Sírio-Libanês, o Oswaldo Cruz, eles entram como uma espécie de tutores, né, para reestruturar esses hospitais públicos. E a gente pleiteou isso na época. E quando o avaliador veio aqui entender a situação do hospital cirurgia, ele simplesmente recusou. Falou, não, aqui não tem condição. Desistam. Era mais ou menos assim, aqui esse hospital não tem condição. E Márcia precisou peitar. Ela disse, não, vou atrás do secretário de saúde, vou atrás do ministro, eu preciso desse programa e eu não aceito essa recusa. E ela é assim, né? E isso foi fantástico, porque ao final do programa, né, a gente conseguiu entrar, e ao final do programa o cirurgia passou a ser o quê? Um case de sucesso apresentado pelo Oswaldo Cruz no final do programa, do projeto. Então, a gente saiu dessa situação caótica, onde até quem ia receber para nos ajudar não via perspectiva, para uma situação de ser o case de sucesso. Então, o cirurgia tem isso, né? A gestão do SUS lá, que também aconteceu, eu tive uma experiência muito boa também no Hospital de Irmanduce, né? No Santo Antônio, na Bahia, tem isso, que é o engajamento das pessoas, sabe? Um hospital filantrópico que tem no seu maior ativo o funcionário, o colaborador, né? A pessoa que está trabalhando ali dentro, cuidando dos pacientes. E esse pessoal ele é muito engajado. E esse é parte de todo esse sucesso que a gente vai conversar hoje. Então, minha primeira experiência foi lá atrás, em 2006, né? Com esse fracasso. E aqui eu preciso lembrar que desses 20 meses de funcionamento dessa unidade de urgência cardiológica foram suficientes para que o Coleta criasse um banco de dados, que foi a base da minha dissertação de mestrado, mostrando como que era a situação do tratamento do infarto aqui. E depois se tornou o Projeto Victim, né, do professor Zé Augusto aqui, que conseguiu transformar em números, em ciência, a dura realidade que a gente tinha aqui. E isso foi apresentado para o mundo científico, o que é a realidade do SUS no Nordeste, né, como que era a realidade. E a partir daí, agora com esse projeto de reestruturação, toda a reestruturação de cirurgia, a gente vai agora trabalhar para mudar toda essa realidade. Muito bom, Luiz. Eu vou aproveitar a oportunidade que você tocou nessa parte acadêmica e não posso me esquecer de mencionar que o Dr. Luiz Flávio também, pessoal, é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Na apresentação dele, eu esqueci de mencionar isso daí. Passando para o próximo ponto, Luiz, uma frase que eu me recordo muito da minha residência de clínica médica. Eu fiz residência de clínica médica no Sírio-Libanês, pessoal. Eu saí de Salvador após a minha graduação na Universidade Federal da Bahia. Passei algumas residências em São Paulo, optei por ficar no Hospital Sírio-Libanês. E lá, de fato, assim, recurso não parece ser um problema, né? Nós tínhamos tudo ao nosso alcance. Mas uma frase de uma das minhas chefes do serviço de hematologia, a doutora Elisabetta,
que me marcou muito na época foi que saúde não tem preço, mas tem custo. E desde então, volta e meia eu me recordo dessa frase quando eu estou ali em dúvida, né, de solicitar ou não um exame para um paciente que muitas vezes pode ser fútil, né? Futilidade é um conceito que cada vez mais a gente tem trabalhado aí justamente para racionalizar recursos na área da saúde. E aí eu te faço a pergunta, Luiz, como é que você enxerga a saúde financeira do SUS atualmente? O SUS tem um problema crônico de subfinanciamento, né? Uma tabela defasada, né? Uma tabela que dificilmente se atualiza e que tem uma dificuldade imensa de acompanhar toda a incorporação tecnológica da cardiologia e da medicina de uma maneira geral. Então, como é que a medicina vai evoluindo, né? A medicina vai evoluindo agregando custos cada vez maiores, né? Então, antigamente a gente, 70, 50 anos atrás, o que você tinha era raio-x e eletrocardiograma, né? Aí as coisas vão melhorando. Então, a partir daí, você passa a ter uma tecnologia nova chamada ecocardiograma, ultrassom do coração. Então, agora você faz um eletro, um raio-x e um ecocardiograma. Aí o ecocardiograma vai melhorando. Aí você tem também um ecocardiograma transesofágico. Daqui a pouco vem ressonância magnética. Só que uma tecnologia não exclui a outra, né? Uma tecnologia nova, ela não exclui a tecnologia, entre aspas, obsoleta. Ela é complementar. Isso faz com que os custos passem a cada vez mais se avolumando. Então, é difícil um sistema público universal como o SUS conseguir acompanhar isso. Então, fora isso, tem toda a questão do subfinanciamento. Então, para pouco dinheiro, a gente tem que ter muito jogo de cintura e muita racionalidade. E aí a gente está falando de SUS, 80% da população brasileira depende exclusivamente do SUS para o seu tratamento de saúde. 100% dos brasileiros já usou o SUS em algum momento, né? Pelo menos nas gotinhas do Zé Vacina. Gotinha. Mas 80% só tem essa opção, não tem outra, tá? Então, e os grandes hospitais, escolas, eles são SUS. Então, grandes centros formadores do Brasil são SUS. Mesmo o Einstein, onde você fez sua residência, provavelmente você fez muito mais lá no Boimirim do que O Sírio. Era o Grajaú. Era o Hospital Geral do Grajaú. Não era o Einstein, era no Sírio. Porque era no SUS, tá? Porque é a nossa grande massa de aprendizagem, de conhecimento está no SUS, né? Nessa população mais carente. Então, você precisa ensinar desde cedo o residente a ser racional. E isso, de que saúde não tem preço, mas tem custo, é dizer para ele, você é residente, a sua caneta tem um peso enorme. E um exame que você pede desnecessário aqui pode significar um medicamento a menos lá na frente, um antibiótico a menos lá na frente. E a gente precisa entender, né, que é um desafio enorme fazer essa translação do que está na diretriz para o que é possível fazer. E eu aprendi com um grande gestor que me disse, Luiz, você está sendo intransigente. O ótimo não pode ser inimigo do bom. Aceita o bom agora, vamos tentar o ótimo mais adiante. Então, é assim que a gente tem que trabalhar no SUS. Vamos trabalhar com o que tem. Dr. Teles, aqui na Ostocirurgia, o cirurgião que fez o primeiro transplante cardíaco do Norte e Nordeste, o grande responsável por toda a evolução da cardiologia na cirurgia, ele disse o seguinte, ele sempre citava um professor dele, Dr. Domingos, e dizia o seguinte, que subdesenvolvido é aquele que vive sonhando com o que não tem, sem saber usar o que tem. Então a gente tem que aprender a usar o que tem. E você vê muito isso, né, Luiz? Você está lá dentro da cirurgia, trabalhando com a gente, e não é um hospital muito bem organizado, mas não é um hospital ultra tecnológico, né? Nós não temos os melhores monitores, nós não temos os melhores ventiladores, mas temos os melhores profissionais. E não adianta dar uma Ferrari para um motorista ruim, né? Eu prefiro um Fusca com um bom motorista, né? Então, desde sempre essa foi minha filosofia dentro do hospital. Ensinar as pessoas a trabalhar com o que a gente tem da melhor forma possível. E veja, nós temos muita coisa. Ainda assim, nós temos muita coisa. Então, esse gerenciamento precisa de financiamento. Uma fundação, ela depende. Ela não vive só do que produz, né? Ela produz muito, mas a tabela do SUS era subfinanciada.
Então você precisa, além do que a tabela SUS paga, fazer um bom contrato com o gestor, seja ele a Secretaria Municipal de Saúde, seja ele a Secretaria Estadual de Saúde, para suplementar isso. Porque como o financiamento ele é tripartite, ou seja, ele é federal, municipal e estadual, cada um tem que dar a sua parcela de contribuição. A parcela do SUS acaba sendo fixa. O restante é no contrato que a gente tem aqui. Então a gente precisa negociar. E para você negociar isso, você precisa ter credibilidade. Para ter credibilidade, você precisa ter resultado. Então você precisa mostrar para o gestor que você está fazendo um bom uso daquele dinheiro. Então, veja, a gente precisa lá do envolvimento desde do chão de fábrica, que é o residente, né, que está ali avaliando, prescrevendo, o médico, o enfermeiro, até a alta cúpula da direção. Todos engajados com uma missão só, a de fazer o melhor possível com o que é possível fazer com o que a gente recebe de verba. E assim, essa credibilidade é importante porque dentro de uma fundação, um hospital filantrópico, a gente precisa de doação também. A gente precisa de emendas parlamentares. Então, tudo isso contribui. Se você não tem credibilidade, se você não mostra serviço, você não consegue nada disso, né? E foi o que aconteceu com as gestões anteriores. A credibilidade completamente perdida e o hospital... Veja, antes da intervenção, os médicos faziam vaquinha. Os médicos, sem receber salário 6 meses, faziam vaquinha para comprar comida para os acompanhantes, às vezes, né? Porque tinha comida para os pacientes, não tinha para os acompanhantes, faltava medicamento. Então, era esse o cenário. Então, o grande desafio é ensinar os residentes e os novos médicos, os novos enfermeiros, a gente tem residência muito profissional, os novos fisioterapeutas, tá? Como usar bem aquilo que a gente tem e valorizar o que a gente tem. Porque aquilo que a gente tem ainda é muito superior à média nacional. Que a realidade do Brasil, você veio de um grande centro, uma das melhores residências do Brasil, e você sabe que o padrão do cirurgia ainda é uma exceção dentro do SUS, né, do Brasil, ainda mais do Nordeste. Porque existe o SUS do Sudeste, né, dos grandes centros, das capitais e das grandes cidades do Sudeste, e existe o SUS do Brasil periférico, né, o SUS do Nordeste, que é um SUS realmente muito deficitário. Então, a gente precisa, primeiro, ter uma gestão engajada com isso, com o uso correto da verba, né, e, a partir daí, disseminar toda essa cultura do uso racional de tudo. Tá? Vou trazer um dado aqui para você que é muito importante. Veja, mais um dos programas que a gente participou do ProdSUS foi um programa chamado Saúde em Nossas Mãos. É um programa, tá, que visava reduzir infecções relacionadas à assistência. Tá? Grande ralo de gasto nos hospitais. Né? Então, quais são essas infecções? Pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção do trato urinário associado à catéter, à sonda, e as infecções primárias da corrente sanguínea. Muito bem. A nossa meta dentro desse programa era, seguindo todos os passos do programa, né, tinha treinamento, as ações dentro da UTI, a gente escolheu a UTI de pós-operatória da cirurgia cardíaca. Seguindo todos os passos, a nossa meta era reduzir em 30%, tá, a incidência de todas essas infecções. Ao final do programa, a gente zerou todas as infecções, zerou. E aí, esse foi um programa fantástico, porque foram vários hubs no Brasil afora, e eles conseguiram quantificar dentro do SUS o custo de cada uma dessas infecções. Então, o custo variava entre 45 mil e 60 mil para cada uma dessas infecções. E a gente fez a conta dentro do hospital cirurgia. Dentro do hospital cirurgia, zerando essa infecção, em 1 ano, a gente gerou uma economia, né, com tudo. Tempo de internação, uso de antibióticos, os insumos, tempo de funcionário. A gente gerou uma economia de 968 mil reais, ou seja, quase R$1 milhão fazendo o quê? Lavando as mãos. Lavando as mãos e tomando todos os cuidados que a gente precisa tomar para evitar a infecção. Então, os cuidados com os catéteres, o cuidado na hora de passar a sonda, né? A extubação precoce, porque se você quer ter redução da pneumonia associada à ventilação mecânica, você tem que tirar o ventilador o quanto antes, né? Então, para isso, você precisa de protocolo de sedação. Então, veja, tudo isso é o quê? Gerenciamento. Tudo isso é gerenciamento, é engajar toda a equipe multiprofissional dentro, né, de um propósito único: melhorar a assistência ao paciente. E veja, no serviço onde eu não vendo antibiótico, eu não posso ter infecção, porque antibiótico é muito caro. Eu não posso ter infecção. Então, a gente tem que investir, na verdade, em álcool gel. Tem que investir em álcool gel para não gastar antibiótico, certo? Tem que investir no treinamento das pessoas para dizer: você precisa lavar sua mão. Coisa muito simples. Então,
É isso que faz com que a gente consiga, né, bons resultados. É usar o pouco dinheiro que a gente tem da forma mais eficiente possível. Isso exige treinamento. E isso exige valorização dos profissionais, de toda a equipe multiprofissional e o engajamento. E como eu disse, vai da alta liderança até o chão de fábrica. Excelente, Luiz. Quando você estava fazendo o seu comentário, eu estava me recordando que quando eu cheguei aqui em Aracaju, vindo de São Paulo no início do ano, me chamou a atenção realmente a qualidade assistencial que o Hospital Cirurgia presta. E foi dessa percepção, inclusive, que surgiu a vontade, né, de chamar você aqui para falar sobre esse tema, porque eu acho que lá no Sudeste, né, em São Paulo principalmente, a gente tem a ideia de que aqui no Nordeste a gente não vai ter acesso a determinadas coisas, né, não vai ter acesso a determinados protocolos assistenciais, cultura de segurança do paciente, prevenção de infecção hospitalar. E eu confesso que eu me surpreendi, né? Mas o Hospital Cirurgia foi o primeiro hospital que eu tive contato do SUS quando eu retornei para Aracaju. E depois eu pude perceber que, mesmo dentro de Aracaju, desde então eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns outros hospitais públicos, o Hospital Cirurgia é uma ilha, né? É um hospital que realmente se destaca pela qualidade que presta a assistência aos pacientes. E hoje, ao longo do nosso episódio, a gente vai trazer números aqui para que vocês que estão nos escutando entendam por que a gente está falando sobre isso e como é possível a gente prestar uma assistência de qualidade no SUS, mesmo com recursos escassos. E aí está a beleza do processo, né? É multiplicar os pães. Vamos entrar agora, Luiz, no tema da reconstrução do Hospital Cirurgia, né? Porque, embora hoje o hospital esteja numa situação muito melhor, a gente sabe que no passado não foi assim e você esteve lá dentro, vivenciando de muito perto toda essa transformação. Conta pra gente como é que foi essa reconstrução do hospital e como é que o hospital chegou onde ele está atualmente. Boa, essa é uma excelente oportunidade. Bom, então, a partir final do ano de 2018, o Ministério Público Estadual ingressa com a ação, tá, solicitando à Justiça que determine uma intervenção no Hospital Cirurgia. Essa intervenção está durando até hoje, foi renovada recentemente por mais 2 anos. E aí, a partir daí, a Justiça acata, né, e determina que o Estado nomeie uma interventora. Então, vem a Márcia Guimarães, uma enfermeira, funcionária pública, já tinha uma experiência grande com gestão do SUS, né, dentro da Secretaria de Saúde, e com gestão de serviços privados, inclusive dentro do próprio Hospital Cirurgia. E aí ela vem para o Hospital Cirurgia e, a partir daí, ela começa a montar a sua equipe, né, e já conhecendo, por conta da passagem dela na Fundação Hospitalar, já conhecendo todos esses processos de SUS, de contratualização, de regulação e de financiamento, e também de todo o arsenal que o PROAD SUS tem para ajudar esses hospitais, ela começou aí de um por um. Então, 2019 foi um ano assim, de muita mudança no hospital. Só que acabou 2019, iniciamos 2020, a gente estava ali prestes a gente tinha 15 leitos de UTI geral, 10 leitos de UTI cardiológica, todos totalmente precarizados. E estávamos prestes ali a crescer, inaugurar uma nova UTI. Aí quem chegou? 2020, março de 2020, pandemia. E a pandemia atropelou a gente, assim. Só que tem um detalhe, a pandemia ajudou muito a Hospital Cirurgia, porque o nível de engajamento que a gente teve, e aí a gente estava prestes a inaugurar uma UTI de 20 leitos, e essa UTI seria inaugurada em maio. Tivemos que antecipar para abril, e foi assim, agora a gente vai ter 10 leitos para pandemia, talvez a gente não use todos os 10 leitos, 15 dias depois, 10 leitos está pouco, vamos para 20. E assim foi, a gente chegou a ter 60 leitos de UTI dentro do Hospital Cirurgia. E o Hospital Cirurgia e a UTI, todo o engajamento de todas as equipes da UTI, eu como coordenador da UTI na época, eu tive o privilégio de contar com uma equipe de diaristas fantástica e com uma equipe muito profissional, que enquanto eu tive alguns residentes que simplesmente sumiram, né? Tive residentes que quiseram morar dentro da UTI e que depois viraram até intensivistas, né? Na época você tinha residência de clínica para depois fazer UTI, então tive residente que depois foi para terapia intensiva graças a isso. Então, e aí no final a gente compilou os números pelo registro da AMIB de UTI brasileiras, e os nossos dados,
nossa mortalidade ficou melhor do que a mortalidade dos hospitais privados do Brasil. Então, a pandemia foi um grande motor, porque trouxe para a sociedade o grande cirurgia de outrora, né? E aí a gente via pacientes pedindo para ir para a UTI de cirurgia. Pacientes de hospitais privados pedindo para ir para a UTI de cirurgia, porque estava no hospital onde ele não estava gostando da assistência. E então a pandemia veio como uma avalanche, mas que a gente conseguiu. Todos os dias a gente tinha reunião de gestão, reunião de crise, e paciente para receber, e 50 pacientes para ver, e todo aquele pandemônio, né, que a gente falou na época, serviu, na verdade, para mostrar a força que tinha ali dentro da hospital cirurgia. A pandemia foi resfriando ali, final de 2021, 2022, aí a gente começou de fato, né, a focar no que sempre foi a força motriz do hospital. Cardiologia, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, ortopedia e oncologia. Então, a pandemia trouxe visibilidade para o hospital, né? Mostrou que a gestão tinha mudado, né? Que a intervenção agora tinha uma gestão focada em qualidade, né? No uso correto do dinheiro. E toda essa credibilidade que a sociedade trouxe fez com que a gente conseguisse o quê? Mais recursos. Então, toda a bancada dos deputados, senadores, bancada federal, bancada estadual, vereadores, né? Doando emendas, né? Para o hospital cirurgia. Isso permitiu que a gente conseguisse muita coisa durante a pandemia. Então, muito ventilador, muita cama, muito equipamento, tá? A gente conseguiu. E aí, junto com esse processo, vinha todo o processo de melhorias assistenciais com os programas ProAdSUS, né? Então, a gente teve uma sequência de programas de melhoria e fomos fortalecendo o nosso núcleo de qualidade assistencial e segurança do paciente, para que a gente preparasse o caminho para a acreditação hospitalar. E aí, finalmente, esse ano, a gente conseguiu o primeiro nível da acreditação ONA. Então, é o primeiro hospital filantrópico aqui do estado, que atende 80% SUS acreditado. Então, quem viu o hospital cirurgia em 2018 não imaginava, nem de longe, a possibilidade aquele hospital um dia conseguir uma acreditação. E eu estou falando de um auditor do ProAdSUS que veio aqui e disse, não, esse hospital tem que fechar. Não tem o que fazer aqui. E 1 ano e meio depois ele apresentar aquilo como um case de sucesso. Então é possível fazer, mas precisa investimento, seriedade no uso do investimento e engajamento. Porque você precisa valorizar o material humano que você tem. Sem isso, não há como dar certo. Isso é uma coisa que a direção faz e que Márcia faz muito, é valorizar o material humano. Tá? Cada profissional é único, é respeitado e é valorizado. Então, pagamento do salário, isso parece uma coisa boba, falar o salário pago religiosamente em dia. Mas nunca foi a realidade do cirurgia. Nunca foi. Sempre foi de atraso, né? Por muito tempo. Então, desde que ele entrou, é religioso o pagamento. Então, isso é o mínimo, né, de dignidade para o profissional, é manter o seu salário em dia. E isso é respeitado com muito rigor. Isso é interessante. Eu estava de plantão outro dia lá na UTI-V, a UTI de pós-operatória de cirurgia cardíaca, pessoal. Do qual o Dr. Luiz Flávio, inclusive, é o chefe da UTI da unidade. E as enfermeiras estavam conversando, né, sobre se o pagamento já tinha saído e tudo mais. Aí uma delas comentou, não, pode ficar tranquila que vai cair, não tem conversa. E dito e feito, alguns minutos depois, elas já estavam comemorando lá que tinha caído o pagamento. De fato, nunca tive problema com relação a isso, também deixo aqui meu testemunho. Um assunto que eu gosto muito, que você já começou a falar, é acreditação hospitalar, né? Meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação de gestão em saúde, que eu fiz depois da cardiologia, foi sobre segurança do paciente, né? E eu acho que esses temas, eles conversam muito. Na sua visão, qual é o impacto que a acreditação hoje do Hospital de Cirurgia, né, Hospital Cirurgia, tem na segurança dos pacientes que são cuidados lá? Excelente. O que é acreditação hospitalar, né, Luiz? Eu acho que, não sei se
todo o público do Clube da Cardio tem essa noção do que é, né? Às vezes o estudante não tem muito essa noção, mas a acreditação hospitalar é uma auditoria, né, pela qual um hospital se propõe a passar para que receba um selo de qualidade. Tá? Existem vários níveis, mas o que essa auditoria faz é o seguinte: olha, esse hospital aqui, ele cumpre as exigências de boas práticas assistenciais, de gerenciamento, de faturamento, de controle de infecção. E aí ele consegue nivelar vários hospitais Brasil e mundo afora, conforme o selo de cada empresa. Então, você é um processo de acreditação, na verdade, é uma grande prova, né, na qual você precisa estudar um ano inteiro para, no final, conseguir passar. Então, a gente recebe o material, existem as regras, a gente recebe o material e, a partir daí, a gente vai trabalhar. O que a acreditação muda? Não é simplesmente um selo. É todo esse processo de construção, né, de rotinas assistenciais, de segurança, processo de segurança. Então, coisas muito simples, como adesão ao processo de higiene das mãos. Isso é uma meta, né? Bundle de acesso venoso central. É um outro processo que a gente precisa comprovar que está escrito e que a gente executa. Então, são vários processos, todos eles, né? Quer dizer, a maior parte dele dentro do processo, da avaliação assistencial, né? Porque tem a avaliação também de gerenciamento, faturamento, enfim. Mas dentro da avaliação assistencial, são vários processos onde todo o engajamento da equipe do hospital faz com que vários funcionários sejam treinados em processos que visam aumentar a segurança do paciente. Então, reduzir o risco de infecção, reduzir o risco de eventos adversos, porque um paciente que entra no hospital para fazer uma cirurgia cardíaca, ele não pode sair com infecção. Ele entrou lá só para fazer ponte de safena. Ele não pode sair de lá com infecção na pele. Não pode. Se ele saiu com infecção na pele, ele teve um evento adverso. Então, todo o processo de acreditação, ele visa construir uma cultura dentro do hospital onde existam protocolos a serem cumpridos e pessoas que estão ensinando e fiscalizando e cobrando o engajamento de todos. E por que isso é importante? Porque ninguém que trabalha com paciente, ninguém que trabalha na área de saúde quer ver um paciente ser prejudicado. Brilha no olho de todo mundo um paciente recebendo alta. Mesmo aquele paciente que ficou vários dias na UTI, que deu um trabalho, que tirou o sono da gente. Então, quando aquele paciente sai, e a gente fazia muito isso na pandemia, cada alta de um paciente mais complexo era uma festa. Então, todo profissional de saúde sai de casa querendo fazer um bom trabalho. E o fruto do bom trabalho dele é a melhora do paciente. Quer ver uma coisa? Era muito frequente na cirurgia, antes da gente voltar lá, a ideia de que paciente grave tinha lesão por pressão. Aquelas úlceras sacrais, aquelas úlceras por pressão. E as pessoas falavam assim, infelizmente ele era muito grave. Não. Então, o processo de acreditação vem para dizer o seguinte, não. Não é normal o paciente ter uma lesão por pressão. Lesão por pressão foi falta de cuidado. A gente tem como prevenir isso aqui, vamos aprender. Então, o processo de acreditação envolve todo um treinamento para quando chegar no dia da prova, que é a visita da acreditação, a gente mostrar para o avaliador lá, ó, vocês sabem prevenir lesão por pressão? Sei. A gente faz isso. Então, prova aí que você faz isso. Está aqui, ó, todos os registros. O paciente foi mudado de decúbito, a gente teve essa proteção aqui para ele não fazer a lesão nesse canto e tal. Então, é uma mudança de cultura que hoje a gente não aceita nem que a pele fique vermelha. Quando a pele fica vermelha, já acende uma luz amarela lá na visita multiprofissional para a gente entender. Então, aquilo que era corriqueiro, né, que era visto como normal, mas na verdade era um grande evento adverso, hoje já não se aceita mais. Por quê? Porque a gente conseguiu treinar as pessoas, educar, ensinar como prevenir, e com isso você muda a cultura. Agora, claro, a mudança de cultura não é um processo de estalar de dedos, né? É um processo lento. Só que o coroamento dessa mudança, que é um bom resultado,
faz com que o paciente, com que o colaborador ele se orgulhe muito. O profissional disso. se orgulha. Então, toda a equipe multiprofissional tem muito orgulho disso. E aí, já que você tocou na UTI-V, que é a nossa UTI de pós-operatório, esse coroamento veio com o selo da MIB ano passado, né? Onde a UTI-V foi a única UTI SUS, 100% SUS, do Norte e Nordeste a receber o selo de UTI cardiológica eficiente. Fruto de todo esse processo de treinamento e de engajamento dos profissionais. Então, aquilo não foi um selo do coordenador, do diarista, do plantonista, não foi. Aquele foi um selo da equipe. Então, tudo isso a gente comemora junto. E o processo de acreditação, ele traz essa mudança de cultura. E aí, a gente vai galgando os níveis, né? Cada vez um pouquinho mais complexidade. Mas o impacto da acreditação é exatamente esse. Você que veio de um grande centro, que conheceu, porque, assim, São Paulo tem também os melhores e os piores hospitais. Então, você conheceu uma grande realidade, né? São Paulo é um Brasil todo dentro dela. Então, você conheceu a realidade do SUS. E aí, quando você voltou para cá, achando que aqui encontraria só caos, né? Encontrou caos também, mas encontrou um hospital super organizado, que funciona muito bem, né? E que lhe dá condição de aplicar aquilo que você aprendeu lá no Dante, né? E aquilo que você ensina no curso de pós-operatório em cirurgia cardíaca, dá para aplicar tudinho lá na UTI Cardio. Ele vive aplicando lá e ensinando aos residentes como fazer. Então, aliás, eu queria abrir aqui um parênteses já para... Eu trabalho com pós-operatório de cirurgia cardíaca há 18 anos, precisamente, né? Eu formei em 2002, mais o tempo de residência, então são 18 anos com pós-operatório depois de médico. Já fiz muito isso aí como estudante no estágio da cardio, mas trabalho há 18 anos. E eu sou aluno do curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Clube da Cardio. Então, assim, é um material de excelência. Vocês estão de parabéns. Tá? Obrigado, Gustavo. Obrigado. É realmente um material de excelência que, se você tem a oportunidade de trabalhar com paciente de cirurgia cardíaca, você não pode deixar de fazer o curso. Tá? Fica a dica aí para vocês. Muito obrigado pelo seu depoimento aí. Quando você estava fazendo seu comentário, eu estava refletindo aqui sobre algumas coisas, e a impressão que eu tenho é que dentro do processo de acreditação hospitalar, o menor ganho é o selo de hospital acreditado. O que faz diferença no processo de acreditação hospitalar é o processo. É a mudança da cultura da instituição para chegar até o recebimento daquele selo. Então, as pessoas precisam se engajar, precisam estar atentas aos processos, precisam aprender a reconhecer onde elas estão erradas. Então, existem uma série de outros benefícios ao longo desse período que o hospital faz a acreditação, né? Os profissionais aprendem a se comunicar melhor, Luiz. A gente sabe aí que comunicação ineficaz é a raiz dos principais eventos adversos que ocorrem dentro de um hospital. Isso a gente está falando de hospital público, a gente está falando de hospital particular, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de mundo, tá, pessoal? Então, os profissionais aprendem a se comunicar melhor. Cultura de reporte, pessoal. Então, notificação de eventos adversos. As pessoas precisam entender que quando a gente notifica um evento adverso, não é nada pessoal com aquele profissional que a gente está notificando. O objetivo vai ser você revisitar os processos para aprender com aquele erro e que ele não seja cometido novamente e impacte na segurança do paciente, tá? Então, esse insight aí eu acho interessante de passar para os nossos ouvintes, porque o selo, no final das contas, me parece que é só a cereja do bolo, né? O engajamento dos profissionais e essa mudança na cultura institucional é fundamental. É exatamente isso. E assim como você falou de Ironman no início, todo um processo que envolve um treinamento para você concluir um 70.3, um triatlon de longa distância, por exemplo, né? Só fazendo um paralelo aqui. A medalha lá na chegada é o coroamento. Todo mundo quer passar no pórtico para receber a medalha. Perfeito. Né? Mas o que é satisfatório e o que enriquece, de fato, né, o atleta é todo o período de treinamento. Então, é exatamente essa construção do processo que muda a cultura do local e aumenta a segurança do paciente. E, claro, o selo é a nota 10 da prova final. Né? Então, é o que todo mundo almeja.
Mas esse processo, que é um processo que é sofrido, não é um processo simples, não, é um processo sofrido, mas que tem um retorno muito grande. Muito bom. Ainda falando sobre segurança do paciente, comenta um pouco para a gente, Luiz, como é que o Hospital Cirurgia hoje faz o monitoramento das infecções relacionadas à assistência? Muito bom. Então, depois que esse programa Saúde em Nossas Mãos, né, a gente finalizou, também o Cirurgia, mais uma vez, foi um case de sucesso apresentado nos hubs do PROAD. A gente replicou todo esse processo que a UTIV passou durante o projeto de Saúde em Nossas Mãos, a gente replicou para as outras unidades. Então, todas as outras UTIs também incrementaram todas as mudanças que a gente fez na UTIV durante o processo, a gente replicou nas outras UTIs para esse controle. E aí esse controle ele é feito basicamente pelo Núcleo de Qualidade Assistencial e Segurança do Paciente e pela CCH, né? Então, diariamente tem um enfermeiro, um técnico de enfermagem que está passando ali para checar, né, número de catéteres que os pacientes, quantos pacientes estão usando catéteres, quantos pacientes estão usando sonda vesical, né, quantos pacientes estão em ventilação mecânica, cada antibiótico que é prescrito é auditado. Então, por exemplo, nas UTIs, uma vez a cada 15 dias, a gente reúne para discutir os antibióticos que foram prescritos, né, e se o diagnóstico é ou não de uma infecção relacionada à assistência. Então, se é uma pneumonia clínica ou se é uma PAV, né? Porque se for uma PAV, eu preciso notificar o Ministério da Saúde. Então, todos esses hospitais precisam notificar essas infecções relacionadas à assistência. Então, isso tem um controle muito rigoroso da própria CCH, que reúne todos os gerentes e coordenadores de UTI periodicamente para discutir todos os casos de infecção, tá? E aí, a partir daí, se a gente tinha uma meta de PAV 0, não ter PAV no hospital e teve uma PAV, vamos voltar para entender o que foi que aconteceu. Então a gente volta. Onde é que essa PAV poderia ter sido evitada? Poderia. Em que momento a gente falhou? Onde é que está a falha aqui dentro do processo, né? Então a gente revisita o processo todo para ver se houve uma falha e onde é que está essa falha para corrigir. Sempre assim, com todas as infecções relacionadas à assistência. E aí, a gente tem, dentro dessas ferramentas de qualidade assistencial, um sistema de notificação, né? Onde a ideia da notificação, você falou muito bem, não é tornar pessoal o problema. Eu não preciso falar que o médico tal, né, infringiu uma regra na hora de passar o acesso venoso central. Não. Aquele processo, ele falhou. Na hora que a enfermeira fez o checklist, ele falhou. Falhou por quê? Falhou porque teve uma infração no uso do capote, por exemplo. Então, a partir daí, a gente vai fazer a notificação para mostrar para o doutor, o senhor passou um catéter aqui, e esse catéter, a forma como você passou, aumenta o risco de infecção do nosso paciente. Eu conto isso como nesse processo aí de início da acreditação, quando o sistema de notificação estava sendo implantado no hospital. Estava passando a visita com os residentes e eu entrei no leito para ajustar a bomba de infusão. Aí eu ajustei a bomba de infusão, higienizei minhas mãos, ajustei a bomba de infusão. Quando eu voltei para higienizar a mão de novo, eu olhei que em cima da mesinha tinha capote. Aí eu falei, opa, esse paciente está em precaução de contato? Tá, mas cadê a placa? A placa estava no lugar errado. Escondida. Muito bem. Esse era o último paciente da visita. Acabei a visita, sentei no computador, tinha uma notificação para mim. Já. Que o chefe da UTI infringiu uma regra de uso do capote. Me falava que tinha um capote. Pô. Realmente infringiu a regra. Mas por que você não impediu o erro? Né? Então, a cultura de segurança é isso. Não é notificar por notificar. Dá para impedir aquele erro. Você está vendo que vai acontecer? Doutor Flávio, é isolamento. Eu teria na hora colocado o capote, mesmo que a placa de isolamento estivesse no lugar errado. Então, isso é a cultura de segurança, é a gente entender que errar é humano, né? E que a gente precisa criar o máximo de barreiras possíveis para que o erro não aconteça. Mas é natural do ser humano errar, né? Cabe a gente, e ainda mais se a gente estiver assistindo a possibilidade de erro, de evento adverso, advertir, né? Chamar, orientar. Tá? Então,
Hoje a gente tem um sistema que está muito bem estruturado em relação a isso, que é basicamente o núcleo de segurança do paciente, junto com a CCIH, nessa auditoria, né, dos processos de controle das infecções relacionadas à assistência. Excelente, Luiz. Acho que um dos grandes gargalos nessa mudança de cultura institucional, na verdade não existe uma cultura institucional, né? Existem pessoas que trabalham na instituição e que agem de determinada forma. Então eu acho que um dos grandes gargalos, principalmente em instituições antigas, né, que já têm determinados comportamentos às vezes enraizados. Poxa, um problema que eu tenho em alguns locais que eu trabalho é sonda vesical de demora, né? Paciente idosinho levanta pouco para ir ao banheiro, passa uma sonda vesical de demora. Porque é mais prático passar uma sonda vesical de demora e não ficar trocando fralda. E é difícil, por vezes, esse convencimento, não deveria ser a palavra certa, convencimento, né? Mas é difícil a gente mudar essa cultura mostrando, por fatos, que aquele dispositivo é desnecessário, que ele agrega uma maior morbidade, risco de infecção hospitalar e eventos adversos. Então, como é que você enxerga esse desafio para mudar culturas institucionais enraizadas? Mostrando os resultados. Mostrando os resultados. A gente tem um sistema de gestão à vista, né, onde a gente apresenta mensalmente quais foram os nossos indicadores. Quanto que a gente teve de infecção, quanto que a gente teve de infecção relacionada à sonda, infecção urinária relacionada à sonda, infecção de catéter, infecção PAV. E aí a gente mostra, pessoal, sabe por que a gente teve uma infecção urinária esse mês? Olha a nossa taxa de utilização de sonda, aumentou. Ela é proporcional. Se você usa mais sonda, você vai ter mais infecção. Se você usa mais ventilador, você vai ter mais infecção relacionada à ventilação mecânica. Então, o que a gente tem é que usar o mínimo possível. E isso eu conto para os residentes, né? Esse é um podcast técnico, eu posso falar muito bem em termos técnicos aqui. Então, eu sou muito chato com isso, com os residentes. E ainda essa semana eu falei, não sei o que aconteceu, mas esses 10 dias aí eu estou vendo muita sonda aqui. Tem que tirar essa sonda. A gente tem que ter muito critério. Tem tanta forma de a gente conseguir medir diurese, né? Se não estiver usando ali como monitor de débito, um paciente que não tem diurese espontânea, está sedado e tal, ok, né? Mas se eu não preciso quantificar a diurese horária, como no pós-operatório imediato da cirurgia cardíaca, como um paciente que está instável, né? Se é um paciente que não está sedado, por que eu vou manter essa sonda? Pesa a fralda. Pesa a fralda, tá? E aí, nessa gestão à vista, né, a gente vai trabalhando justamente esses indicadores. Ó, pessoal, alguma coisa aconteceu aqui, a gente está lavando menos as mãos, né? Vai aumentar o número de infecção. É batata. Caiu a higienização das mãos, mês seguinte tem mais antibiótico na jogada. E tem como ser mensurado, né, o volume de álcool que está sendo utilizado na UTI. Isso a gente mensura muito facilmente. Mensura muito bem, muito facilmente. Além disso, tem a auditoria dos profissionais. Então, os profissionais da CCH passam lá e eles fazem auditorias de cada categoria profissional, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, técnicos, enfermagem, enfermeiro. Cada categoria profissional, quanto de oportunidades ele teve de lavar as mãos e em que situação ele deixou de lavar. Então, a gente faz, vejam só, a gente faz no hospital a auditoria de quem lava a mão e quem não lava. De tão importante que é lavar as mãos, higienizar as mãos para o controle de infecção e para a segurança do paciente. Então, mostrando esses resultados, você convence. Você convence da importância. Excelente. Você começou a falar dos residentes aí. Aproveita e comenta quais são as especialidades hoje do Hospital Cirurgia que dispõe de residência. Vamos lá. O Hospital Cirurgia sempre foi um grande centro formador, né? E assim, foi pioneiro em muita coisa aqui no estado, tá? E em várias residências também. Mas veja, o Hospital Cirurgia foi o pioneiro. Na cardiologia foi o grande pioneiro. Então foi o primeiro cateterismo cardíaco, a primeira cirurgia cardíaca, o primeiro marca-passo, o primeiro transplante cardíaco do Norte e Nordeste foi realizado dentro do Hospital Cirurgia. A primeira transfusão, né, sanguínea foi realizada dentro da cirurgia. Então, é um hospital que foi pioneiro e foi pioneiro em várias áreas também da residência médica. Então, hoje a gente tem vários programas de residência médica. Atualmente são 70 residentes, tá? Médicos e mais 12 da residência multiprofissional. Então, a gente tem cardiologia, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, cirurgia geral, clínica médica, psiquiatria, neurocirurgia,
Neurocirurgia. E para o ano que vem, a cirurgia vascular também. A gente já tem de longa data ortopedia. E para o ano que vem, aumentamos as vagas em alguns programas, a exemplo do de cardiologia. A gente conseguiu ampliar o número de vagas. Diga-se de passagem, antes da intervenção, a residência de cardiologia e de cirurgia quase perdeu o credenciamento, porque se ficou sem residente por falta de preceptor. Então, a gente tem toda essa reconstrução também do ensino e da residência médica, né? Então, dentro desse processo de reconstrução do hospital, a gente conseguiu incrementar muito em preceptoria, né? E no serviço em si. Então, o residente precisa de um serviço qualificado para aprender. Ele vai aprender coisa ruim, né? E não adianta ter só o paciente e não ter como tratar o paciente. Então, precisa de preceptoria qualificada, precisa de um hospital que funcione, precisa de métodos diagnósticos que consigam ajudar ele no raciocínio clínico e no tratamento. Então, todas essas especialidades que eu falei, com ampliação de vagas em algumas áreas, e para o próximo ano também a gente vai ter a residência de 2025, a residência de urologia. Essa é uma novidade para o ano que vem. Muito bom. Terapia intensiva você comentou, não foi? Terapia intensiva também. Uma das frases emblemáticas lá de todo residente que faz cardiologia no Instituto Dante Pazanese, pessoal, a gente tem nossos fóruns multidisciplinares às sextas-feiras. E aí o diretor, Dr. Fausto, ele sempre comentava uma frase que ele gosta muito, e essa frase é atribuída ao Dr. Dante Pazanese, que a instituição que não ensina degenera, né? E eu, no pouco tempo que estou lá no Hospital Cirurgia, enxergo como o ensino é uma das prioridades do hospital. E eu queria saber de você, Luiz, como você enxerga a importância do ensino para a instituição hoje? Essa pergunta é oportuna demais, porque também o Hospital Cirurgia foi o primeiro hospital escola daqui. Era o hospital da Universidade Federal de Sergipe, né? Então, e o Hospital Cirurgia perdeu muito quando a Universidade Federal ela se descredenciou do hospital quando passou a funcionar lá no Hospital Sanatório, né? Era um antigo sanatório para tratamento de tuberculose que ficou desativado, e então a Universidade Federal passou a funcionar lá nesse hospital, saindo do Hospital Cirurgia. O Hospital Cirurgia perdeu muito, né? Então, hoje, o Hospital Cirurgia ele é um grande centro formador de residência, mas não só de residência médica. Nós somos o hospital credenciado da Universidade Tiradentes, né, que é a maior faculdade de medicina privada do Nordeste, né? E a gente tem um volume muito grande de estudantes de medicina também lá dentro. Então, a grande força motriz do hospital é o ensino. E é por isso que a gente consegue agregar os melhores profissionais lá. Porque são profissionais que estão ali para ensinar. Porque a gente não tem os melhores salários. Como um hospital do SUS, como um hospital escola, a gente não consegue competir com um hospital privado nos melhores salários. Então a gente consegue reter os melhores profissionais, porque esses melhores profissionais, a exemplo de você, de Yasmin, que chegaram, de Carlos Aurélio, né? Esses melhores profissionais, coincidentemente, são também as pessoas que mais estão ligadas à educação, ao ensino, tá? E que não estão lá, claro, precisam ser bem remunerados, mas que não estão lá pelo dinheiro, porque eles poderiam ganhar melhor em vários outros hospitais. Mas que isso acontece em qualquer hospital, escola do país, né? Sim. Eles estão lá pela evolução que o ensino proporciona para o profissional. Então, se não estiver envolvido numa situação de ensino, já fui professor da Universidade Tiradentes também. Hoje eu trabalho só com ensino para residentes, mas se eu não tiver ligado a um sistema de ensino para médicos, para enfermeiros, eu tenho muito pouco estímulo para trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Isso é o que mantém a gente estudando e buscando conhecimento todos os dias, né? Todos os dias. Então, é exatamente isso. O hospital que não ensina degenera. E esse também era um pensamento de Dr. Teles, que foi o grande baluarte aqui da cardiologia, da osteocirurgia e do Estado, né? Uma grande força motriz, e ele trabalhava sempre isso. Primeiro, quando ninguém falava de equipe multiprofissional, ele já tinha uma equipe multiprofissional na cardio lá na década de 80, na UTI cardio, né? Ele já trabalhava essa forma a potência que é você associar a toda a equipe multiprofissional no tratamento do paciente grave. E segundo, que era a condição assim, que era inegociável para ele. Não existia a possibilidade de você ter uma UTI sem um estágio, com estudantes, extracurricular.
e com os próprios estudantes, alunos dele, que ele é professor agora aposentado da Universidade Federal. Então, ele não abria mão de onde ele estivesse ter alunos. Isso que enriqueceu muito o Hospital Cirurgia desde sempre. Então, esse vínculo que a gente perdeu outrora com a Universidade Federal, agora, mas nos últimos 6, 8 anos, a gente conseguiu restabelecer com a universidade privada e com as residências médicas. Então, é a força motriz também do impulsionamento tecnológico e de qualidade do hospital, né? Porque o residente ele cobra também muito isso, né? E eu preciso ter bons profissionais lá para ensinar essa turma. Porque, assim como você saiu da Bahia, foi para São Paulo, né? Fez sua pós-graduação, voltou para multiplicar isso aqui, a gente quer que esses residentes também façam isso. E difundam isso. Vejam, a gente tem uma explosão de cursos médicos, né? Sim. E o número de vagas de residência não cresce de forma proporcional. Então, a gente vai ter uma explosão de médicos não especialistas que podem, né, seguir um caminho tortuoso, como a gente tem visto nas redes sociais. Então, o caminho da residência médica, da formação profissional, da qualificação, é o caminho duro, difícil de trilhar, mas é o caminho mais seguro para o profissional que quer se manter no mercado. E a gente vendo isso e fomentando a residência médica, né, em cardiologia, em medicina intensiva, que são as duas as quais eu estou mais ligado, a gente espera que esses residentes comecem a partir daqui multiplicar, né? Porque tudo isso que a gente discutiu aqui nesse podcast hoje é sobre o seguinte, é sobre o SUS que funciona. E dá para fazer o SUS funcionar. E o que a gente quer é que esses profissionais saiam multiplicando por aí. Porque 80% da população depende do SUS, pessoal. E a gente precisa de bons profissionais no SUS. Então, um centro formador tem esse papel social também, né? De sair distribuindo por aí bons profissionais, tá? Para melhorar a qualidade assistencial. Então, tudo aquilo que eu digo que o que os residentes aprendem hoje na sua cirurgia é muito superior ao que eu tive a oportunidade de aprender 15 anos atrás, né? 20 anos atrás. Então é muito superior. E essa evolução eles tendem a levar para os hospitais onde eles vão, sejam fora do estado, sejam no interior, né? Ou até mesmo aqui na capital. Então, eles são grandes multiplicadores da qualidade assistencial. E para que você tenha isso, você precisa estar no hospital de qualidade, para ter uma residência de qualidade. Eu me orgulho muito do crescimento que a gente teve na residência de cardiologia e de medicina intensiva. Eu falo para os residentes, vocês estão, sem dúvida, com um dos melhores serviços de medicina intensiva aqui do Brasil, no SUS, e vocês têm a faca e o queijo na mão para se destacar. Depende de vocês, né? Não sou eu que vou fazer isso por vocês, depende de vocês. Então, eu concordo com isso. Um hospital que não investe em educação, ele está fadado a cair no ostracismo, no insucesso, né? no fracasso, né? É questão de tempo. Muito bom. Eu tento espalhar essa palavra da qualidade da residência de terapia intensiva do Hospital Cirurgia com os residentes lá na UTV. Todo plantão eu falo sobre isso. Logo no início que eu cheguei, eu percebi, né, a qualidade assistencial da UTI, trouxe essa noção para os residentes. E agora, recentemente, uma das residentes foi para São Paulo, fez um estágio no hospital de muito renome lá. E aí, quando ela voltou, foi a primeira coisa que eu perguntei para ela. E aí, o que é que você achou? Ela a gente não faz tão diferente assim do que eles fazem. Então, é muito bonito, realmente. Eu entendo, eu enxergo o ensino de qualidade, Luiz, como uma forma muito bonita do hospital conseguir transpor seus muros, né? Exportar conhecimento, ir além dos limites do Hospital Cirurgia, né? E levar aí conhecimento para os demais hospitais SUS, hospitais privados do estado e, por que não, fora de Sergipe também. E o que eu digo para eles é o seguinte, Luiz, veja, todo mundo que vem, você veio do Dante Pazanese, você tem um orgulho imenso do Dante Pazanese, né? Você adora, né? Todo mundo que vem de lá passa pelo menos uns 5 anos usando o mesmo jaleco de lá ainda. Assim também é no INCOL, né? Assim também é quem vem do Einstein. Então, o hospital onde você fez residência, ele deixa em você uma marca. A sua casa, né? Ele deixa em você uma marca. E é assim que o Hospital Cirurgia vai ser daqui para frente. Sempre foi, né? Mas ele vai ser essa síndrome de vira-lata que o nordestino tem. Ela tem que acabar. Sim. Né? E eu acho que
eu adoro quando eles saem para fazer os estágios fora e tal, porque eu tenho certeza do que a gente apresenta aqui. Eu sei do que a gente apresenta. E eu sei que eles não vão encontrar muita diferença. Claro que tem grandes especialistas, né? Em que só uma metrópole como São Paulo permite ter um indivíduo que é especialista numa doença X, né? E você conversar com o indivíduo durante uma passagem de plantão, você vai adquirir muito conhecimento. Então, mas no geral, essa síndrome do vira-lata a gente tem que vencer, porque nós estamos, vejam bem, nós estamos no menor estado do país, né? Na menor capital, no hospital do SUS, e nós não devemos para a maioria dos hospitais do Brasil e do Norte e Nordeste em SUS. Então, nós temos produções aqui fantásticas. Já falei aqui do nosso pioneirismo, né? De tudo que a gente realizou de fantástico. E tem muita coisa para vir aqui para 2027 para fazer com que esses meninos, quando saírem da residência, saiam com jaleco do cirurgia também, usando aí nos hospitais afora, porque eles têm que ter orgulho disso. Tem que ter orgulho. E é motivo para ter orgulho. Você falou de... Pode falar. E obrigado por sua fala, porque isso é muito importante, né? E, aliás, assim, eu estou falando de Nordeste, eu sou meio bairrista, assim, e aprendi um pouco disso na Bahia, né? E veja, olha o sucesso que o Clube da Cardio faz, né? São quantos nordestinos aqui? Somos em 3. 3 nordestinos. Somos 4, né? Somos 4 nordestinos. 4 de nordestinos. 5 membros do Clube da Cardio. 4 nordestinos. E eu já falei para vocês que o material de vocês é fantástico. O curso de pós-operatório é fantástico. Então, por que não, né? Nordeste, pessoal, assim, a gente tem uma força muito grande. A gente precisa trabalhar aqui e se engajar e mostrar que a gente sabe fazer, né? Não dá para ficar tudo centralizado no Sudeste. A gente tem que expandir essas possibilidades. Perfeito, Luiz. Você falou de 2027 aí dos residentes, então vamos aproveitar para conversar quais são os projetos do Hospital Cirurgia para o futuro. Isso. Bom, para o futuro a gente tem, eu já falei da residência, né? Ampliação de algumas vagas de residência e agora a residência de urologia para 2025. A gente tem pediatria, que é uma necessidade, né? Pediatria para UTI pediátrica, neurocirurgia, cirurgia cardíaca pediátrica, é um projeto nosso também para o hospital cirurgia. Transplantes, né? O hospital ele já está habilitado para transplante de fígado e rim, que a gente acredita que em 2025 a gente já consiga fazer, né? Alguns transplantes. Retomar o transplante cardíaco. O hospital tem 98 anos hoje e eu quero comemorar os 100 anos do hospital com o retorno do transplante cardíaco. Então, isso é um compromisso meu, né? E com o Carlos Aurélio também, que está super engajado nisso e vai ter um papel fundamental nesse retorno do transplante para a hospital cirurgia, né? E além da ampliação de toda a estrutura física dos ambulatórios, né? Você faz parte da nossa equipe do ambulatório também. É um ambulatório que saiu de 1.000 atendimentos para 17.000 atendimentos anuais, então, e não para de crescer, né? Então, para 2025, muita notícia boa. A intervenção ela foi prorrogada por mais 2 anos, então a gente tem essa segurança aí por mais 2 anos e que nada mudará na gestão, né? Para que a gente possa dar seguimento aí ao trabalho. Muita coisa boa vem aí. Muito bom, Luiz. Eu acho que a gente percorreu aí os principais aspectos que tornaram a cirurgia um case de sucesso no SUS do Brasil. Eu, antes de lhe agradecer pela presença mais uma vez, eu gostaria de lhe parabenizar, porque eu consigo perceber de forma muito presente o impacto que a sua gestão exerce. Hoje eu trabalho só dentro do hospital na UTV, em breve estarei atuando também em outros setores, mas particularmente na UTV em que eu trabalho, hospital pós-operatório de cirurgia, que é minha área de atuação, é realmente prazeroso trabalhar naquela UTI pela qualidade assistencial que a gente consegue perceber, pessoal. Eu estava escutando um podcast do ano passado que o Dr. Luiz Flávio participou com outros grandes cirurgiões lá do hospital e eles trouxeram um dado que me chamou muita atenção, né? Que, inclusive, o Dr. Luiz Flávio me falou que esse número já foi atualizado. O hospital fazia, no ano passado, uma média de 34 cirurgias cardíacas mensais, né? O que daí, em média, 8,5 cirurgias cardíacas por semana. Para uma UTI de 10 leitos,
a gente consegue perceber como esses pacientes são bem cuidados, né? Como esses pacientes são bem operados, chegam no pós-operatório, tem protocolos para desinvasão precoce, para mobilização precoce, para prevenção de arritmias, para desmame de drogas vasoativas. Tudo isso com recursos dentro do que o SUS consegue oferecer. Então, é o básico bem feito, o feijão com arroz bem feito, a mudança de cultura institucional, o impacto, né, a influência ali que a gente exerce diariamente com os residentes, que faz esse resultado aparecer. E não é nenhum absurdo dizer que o Dr. Luiz Flávio é um dos grandes responsáveis por esses resultados. Então, eu lhe parabenizo aqui de antemão e lhe agradeço também pela participação nesse episódio. Abro espaço aqui para suas considerações finais, Luiz. Fique à vontade. Ô Luiz, muita bondade sua, mas vindo de você com a experiência que você tem do Dante, né, e sendo a sua área de atuação, eu sei que é sincero e agradeço muito. É um reconhecimento muito importante para a gente. E eu falo isso para os residentes, né, porque, por exemplo, essa semana eu cheguei lá e tinha um paciente lá com Dobulta e uma dose de nora baixa, caminhando. Fisioterapia lá com ele para cima e para baixo e tal. E eu falo, cara, essa fisioterapia daqui não brinca em serviço. O pessoal é muito engajado nisso, entendeu? Então, mobilização precoce eles levam a sério. A questão do dreno, a gente criou uma rotina nova do dreno aqui, né? Então, assim, tinha que ficar 48 horas. Mas por quê? Por quê? Vamos melhorar isso. Vamos passar para 24, eu preciso tirar o paciente do leito mais rápido e tal. E os cirurgiões acataram, né? Então, a gente tem uma relação muito boa com os cirurgiões. Tá? Não tem conflito. Isso, graças a Deus, é uma coisa que a gente tem um trabalho com muita tranquilidade com todos os cirurgiões, sem nenhum conflito, tá? Eles confiam muito no nosso trabalho e o que eu digo para eles é o seguinte, ó, vocês trabalham com corte e costura. Entrou aqui na UTI, deixa comigo, se precisar abrir de novo eu vou lhe chamar. Mas daqui para frente, deixa com a gente. Então isso permite que a gente respeite o canto, assim, o espaço do outro. E o sucesso é isso aí. Esse número já foi atualizado, a gente já está em 39 cirurgias aí, mensais. Então, e é o que a gente quer, né? A gente quer porque, veja, quando a intervenção começou, a gente tinha uma fila de 300 pacientes. E a gente zerou essa fila. Não tem mais fila de acesso à cirurgia cardíaca aqui no estado. Então, por quê? Porque tem isso, né? Tem gestão, tem a gente tentando dar alta precoce, mobilizar precoce. Porque a gente reduziu o tempo de permanência na UTI de 4,6 dias para 4,1. Uma redução média de 12 horas. Isso implica dizer que eu tive o mesmo impacto que eu tivesse construído um leito a mais na UTI, sendo que eu não precisei contratar ninguém, não precisei comprar monitor, não precisei comprar cama, né? Só com gestão eficiente. Então, dá para fazer muita coisa bem feita no SUS só com gestão e engajamento, da direção até o chão de fábrica, lá quem tá executando. Então, eu queria mais uma vez agradecer. Foi uma oportunidade fantástica. Eu sou um apaixonado pela cirurgia, sou um apaixonado pelo SUS e pela cirurgia cardíaca pós-operatória. Para quem não sabe, eu fiz um ano e meio de cirurgia cardíaca. Eu quase fui cirurgião. Olha só. Mas Deus tocou meu coração e me salvou. Então, eu sou um apaixonado por cirurgia cardíaca, faço pós-operatório com muito gosto. Voltar para cirurgia para fazer pós-operatório foi uma coisa que assim, me ajuda muito diariamente a ser um profissional melhor. Eu me dedico muito a isso. E agradeço a você pelas palavras, agradeço a você pelo seu apoio, né? Você tem agora um papel fundamental também lá no Cirurgia, vai apoiar a gente em várias áreas, nesse crescimento, na formação, né, dos novos cardiologistas, dos estudantes de medicina. E então, essa foi uma oportunidade assim, fantástica de falar para o Brasil todo sobre esse SUS que funciona quando é bem gerenciado, né? Mais uma vez, agradeço a oportunidade e não deixa de fazer o curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Estou falando sério. Novas inscrições em 2025, pessoal. Para você que nos escutou até o final, eu lhe agradeço. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos siga no Instagram, @Clube da Cardio, no Instagram do nosso podcast, @Clube da Cardio Podcast. E Dr. Luiz Flávio também tem um Instagram em que ele compartilha muito conteúdo bacana lá. Aproveita para divulgar, Dr. Luiz. Isso. Meu Instagram é @Luiz Flávio Prado. Pode buscar Luiz Flávio Prado, mas é Luiz_Flávio_Prado. Pode buscar lá, tem muita informação. Não é uma informação técnica como a gente está passando aqui,
Mas tem muito conteúdo que eu tento usar minhas redes sociais para educar, né? Educar a população e fazer frente a tanta informação ruim que a gente tem na área médica dentro das redes sociais, para proteger um pouco mais a nossa profissão, a nossa categoria e os nossos pacientes. Muito bom. E fique atento que em janeiro abriremos uma nova turma do nosso curso de emergências cardiovasculares, o SAFER. Fique ligado no nosso Instagram que a gente trará mais informações por lá. Até a próxima, pessoal.